Bem, amados, essa semana eu vim aqui 2 vezes, agora é a segunda vez que eu estou aqui em Cabo Frio, né? Vim aqui na quarta-feira para o nosso ProIdcast e decidi voltar. Falei com Denise estava comigo, falei, Denise, vamos voltar logo. É tempo de a gente estar mais perto, mas vamos voltar. E hoje, eu não sei quantos nos visitam aqui essa noite, mas sendo você visitante que não tem um vínculo com Jesus, ou sendo você visitante que já tem um compromisso, uma aliança com Jesus e caminha, de repente, debaixo de um outro serviço, de um outro ministério, eu quero dizer para você o seguinte, que o que está no meu coração hoje é falar com vocês sobre essa igreja que a gente cantou aí, a igreja cheia da glória. Eu quero falar da grande responsabilidade da igreja, especialmente dessa igreja que eu conheço há vários anos. Então, você que caminha com esses amados aqui, que eu chamo de filhos, de irmãos amados, eu gostaria que você colocasse mais do que atenção às minhas palavras. Eu gostaria que você colocasse o teu coração no que eu vou te falar e recebesse a minha palavra hoje como um filho ouve conselho de um pai. Pode ser assim, não? Amém? E eu vou fazer também um pedido assim, uma advertência. Não, vou te dar uma advertência, uma humilde advertência. Uma humilde advertência. Que advertência é essa? Não use as verdades que eu vou apresentar para você nessa noite para confrontar sua liderança de forma arrogante e orgulhosa. Não usa. Eu sei que de vez em quando a gente está estimulado por alguma verdade para a gente pegar e sair confrontando os nossos líderes, né? Mas a verdadeira qualidade, um homem que tem qualidade, ele trabalha pela unidade e pela quantidade. Então, quem tem qualidade, quem está crescendo no caráter de Jesus, o peso dele é a unidade da igreja e a quantidade da igreja. É uma família de muitos filhos. Não são 2 famílias, nem 3, é uma família. Então, quero te advertir assim carinhosamente, tá? Que Deus tenha misericórdia de nós. Você diz amém ou não? Diga assim, o amor não divide. O amor não divide. O mandamento, amado, de nós falarmos a verdade ou andarmos na verdade, né? As versões falam andar na verdade, mas a palavra ali originalmente é falando a verdade, amor, Efésios 4. Cresçamos em tudo, então é falando a verdade em amor. Então nós podemos e até devemos manifestar as nossas convicções, mas em plena bondade e mansidão. Quantos te dizem amém? Então a gente manifesta nossas convicções em plena bondade e mansidão. Então essa é a minha advertência humilde que eu quero fazer para você. Reflete sobre o que eu vou falar, confere o que eu vou falar, por favor, confere, examina, vê se é isso mesmo que o Franco está dizendo, tá bom? Eu, em janeiro, estive com alguns de vocês, né, como todo mês de janeiro, a gente passa lá um mês no sertão, lá em Porto da Folha, Alto Sertão Sergipano, a gente foi lá em Tapetim, que é Alto Sertão Pernambucano, e esse ano eu cumpri assim um desejo que já há muito tempo estava no meu coração e não tinha alcançado ainda, que era comentar o Sermão do Monte integralmente. Aí você fala, por que esse sermão é tão importante, Franco? Ele é importante porque no Sermão do Monte, já ouvimos Jorge Mitchan dizer isso há vários anos, que ali está a maior parte, o conteúdo da doutrina de Jesus está no Sermão do Monte. E doutrina não é aquilo que normalmente a gente ouve na nossa escola evangélica. Muita gente fala de doutrina, mas fala da doutrina como se fosse algo para você crer. A doutrina não é querigma, não é uma proclamação de algo para você crer. E a prova cabal é você ler Mateus 5, 6 e 7, onde está o Sermão do Monte. Ele termina dizendo que as multidões estavam maravilhadas com a doutrina de Jesus, mas Jesus enfatizou, advertiu os discípulos que estavam ouvindo ele,
de que todo homem que pratica a palavra dele, ouve e pratica, ouve e pratica, ouve e pratica, estava construindo sobre a rocha. E quem ouve e fica na teoria está construindo na areia. Então a doutrina de Jesus não é algo teórico, não é algo para você ficar discutindo, não é um tratado teológico a doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus é a vontade de Deus para a gente poder praticar no poder do Espírito Santo. Isso que é a doutrina de Jesus. Então qual o valor disso? É total. Ninguém faz discípulo sem a doutrina de Jesus. Ninguém faz. Jesus, quando ressurreto dos mortos, lá Mateus 28, 20, tu vai lembrar, ele vai dizer, toda autoridade me foi dada, portanto, ide, faz discípulo, como? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando o quê? A guardar, as versões mais modernas, vão dizer, a praticar, ensinando a obedecer os novos discípulos. Tudo que eu ensinei para vocês, ensino a vocês agora a eles. Então não era nada teórico, mas é fundamental no discipulado. Ninguém faz discípulo sem conhecer a doutrina de Jesus. Se alguém não pratica a vontade de Deus, vai ficar parecido com outra pessoa, não com Jesus. O discípulo de Jesus faz a vontade do Pai para ficar parecido com Jesus, não diferente. Vocês entendem ou não? Amém? E qual é a minha esperança depois dos irmãos lá no Rio? Está todo mundo estudando o Sermão do Monte, cansado de me ver toda semana, eu estou numa telinha deles lá, falando com eles sobre o Sermão da Montanha. Esses vídeos não estão públicos, estão uma modalidade do YouTube chamado não listado, só vê quem tem o link. Mas qual é a esperança do meu coração com relação a isso? É ver uma igreja mudada. Porque a gente pode cantar que a igreja está cheia da glória, mas que glória que a igreja está? Eu não estou falando isso com desrespeito a vocês não, amados. Eu sei que a maioria de vocês foi tocado por essa glória, estão sendo transformados de glória em glória. Mas eu tenho a impressão que ainda falta muito para nós. Tenho essa impressão, não é impressão não, tem uma clareza, uma luz, me desculpa eu dizer agora com convicção, de que ainda está muito longe. Eu acho que a gente está muito mais envolvido com prédio, com luzes, com evento, com som, com música, do que com vida. Eu pretendo expor isso para vocês. Onde é que eu estou me fundamentando para dizer isso que eu estou dizendo agora, né? Você imagina que se todo mundo que estudou o Sermão da Montanha decidisse praticar, no poder de Deus decidisse praticar, o que iria acontecer? Iria acontecer o seguinte, que as pessoas veriam o reino de Deus. Porque uma coisa é você ouvir sobre o reino de Deus, ouvir. Outra coisa é você ver o reino de Deus. Ver. Uma coisa, alguém está falando, o reino de Deus é assim, o reino de Deus é assim, assado. Outra coisa é você ver. Ver o reino se manifestando de verdade na vida da igreja. Ver o reino em nós, entre nós e através de nós. É diferente, amado. A pessoa pode falar bonito sobre o reino de Deus, mas eu até digo para vocês, as pessoas estão cansadas de ouvir falar até do reino de Deus, elas querem ver, elas precisam ver o reino de Deus se manifestar no nosso meio. Daí eu digo para vocês, se cada um de nós decidisse viver, as pessoas começariam então a ver. Nós fomos chamados por Jesus de sal da terra e luz do mundo. Somos sal para preservar, para conservar, para não deixar a coisa apodrecer, mas também somos luz que não pode se esconder. Jesus falou que a luz ela tem que ficar em um lugar visível, para que as pessoas possam ver. Então não é uma luz que se esconde, é uma luz que se expõe, né? Se expõe, que se revela. É uma luz, e essa é a nossa natureza, a nossa essência, o nosso DNA. E nós então, se de verdade somos luz que não está oculta, ou se nós somos um sal que não perdeu o sabor, com certeza alguém vai perceber isso. Não só nos ouvindo, mas convivendo e se relacionando conosco bem de perto. Jesus falou que uma cidade, uma cidade edificada sobre o monte, ela não tem como ficar oculta. Todo mundo vai ver essa cidade, né? Ela não está escondida, ela está no monte.
E a igreja é essa expressão. Cada um aqui, irmãos, que aceitou o chamado de Deus para cuidar da igreja de algum jeito, servir a igreja de alguma maneira, trabalhando ou presidindo até a igreja, ou servindo com qualquer ministério, cada um de nós, cada um possui a maior de todas as responsabilidades. Por que, Franco? Porque só por meio desta comunidade de discípulos, chamada igreja, o mundo vai poder de verdade ser tocado. O mundo não tem como ser tocado se não for pela igreja. Essa igreja que a gente cantou agora, a glória está, né? Só a glória está na igreja. É a única forma. Deus, inclusive, não tem nenhum outro plano. Eu sei que nessa época de eleição, agora o pessoal briga pelo seu candidato, mas Deus não tem nenhum plano político para mudar o mundo. O plano de Deus para tocar o mundo e mudar o mundo é ir de fazer discípulos. Esse é o plano de Deus. É a igreja. Deus não tem plano B. Deus só tem o plano A. É a igreja, somos nós, eu e você. Você que está aqui, você que está em cima, você que está em casa. Somos nós, a igreja de Jesus. E a gente precisa então compreender isso claramente. Olha só a oração de Jesus em João 7, 17, 21. Lembra que João 17 é o último dia de Jesus, né? 13 a 17. As últimas palavras do Senhor estão aí, registradas por João. Abre a tua Bíblia. João 17, 21 é um versículo muito conhecido, porque não apenas porque é a oração final, alguém disse a oração sacerdotal de Jesus, mas é uma oração também onde Jesus aponta, ele fala de algo que acontecendo, e aconteceu, eu quero mostrar isso para você, acontecendo, o mundo seria tocado. Ele orou ao Pai e disse, a fim de que todos sejam um. Diga um. E Jesus explica como. Não é uma unidade qualquer. É como tu, ó Pai, está em mim. E eu em ti. Tu em mim, eu em ti. Também eles estejam em nós. Para quê? Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus operou sinais espetaculares, provando que ele era o Messias de Israel. Jesus tirou mortos para a vida. Lázaro já estava passando, para os judeus já tinha perdido toda a possibilidade de ressuscitar, e Jesus chamou ele para a vida. Jesus andou sobre as águas. Jesus transformou água em vinho. Jesus fez tanta coisa maravilhosa, vocês concordam ou não? Mas você já percebeu que poucas pessoas creram nele? Poucos creram. E muitos dos que creram, disse João, não confessavam, porque não queriam perder as suas regalias, né, seus acessos. Então, poucos creram, e dentre os que creram, muitos não confessaram, com medo de serem expulsos da sinagoga. E muita gente não creu nele. Não creu. Alguns poucos creram. Alguns poucos seguiram ele, estiveram com ele. E bem poucos mesmo estiveram com ele na sua morte. Porque até seus principais discípulos meteram o pé e fugiram. Vocês concordam comigo ou não? Agora Jesus está orando aqui, dizendo, Pai, a hora que eles forem em nós, da mesma forma que tu é em mim, eu sou em ti, o mundo vai crer. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, já tinha feito essa promessa, né? Eu e o Pai viremos e faremos morada. Então, a hora que eu vier morar nessa turma, essa gente vai ser outra
e o mundo vai crer. Porque uma coisa é você ver uma pessoa operando muitos sinais, outra coisa é você ver um corpo em ação. Uma coisa é você ouvir um homem sobrenatural, um homem capaz, ungido. Puxa, que benção esse irmão. E a igreja caminhou assim por muito tempo, debaixo da sombra de um homem só. Só que Deus está mais do que nunca dizendo que é o tempo do corpo, é o tempo da igreja, é o tempo do povo. Mais do que nunca, esse grito já vem há muito tempo. E quando você vê um homem espetacular, um homem, não, Deus quer o corpo de Cristo, Deus quer a igreja. Não é um homem cheio de glória, é a igreja cheia de... Não é um homem cheio de graça, é a igreja cheia de graça. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Não. E Jesus orou assim o Pai, orou exatamente desse jeito. Por quê? Porque o mundo, ele será quebrantado, disse Jesus, quando os filhos de Deus se manifestarem. Os filhos de Deus. E foi assim. Quando a primeira igreja surgiu, haviam 120 pessoas orando no lugar, o Espírito Santo veio sobre elas e milhares, depois mais milhares. Aí foi desse jeito que Jesus falou e que aconteceu. Como é que Jesus pretende tocar o mundo, Franco? Deixa eu dizer algo para ti. Eu quero falar duas coisas antes de responder essa pergunta. Primeiro é a seguinte, irmãos. Primeira coisa. Eu não sei você, mas eu falo para você o que moveu a minha vida há vários anos. Eu me converti numa denominação que eu não podia nem bater palma, nem levantar a mão, nem tocar, nem cantar. Era um negócio difícil. Mas Deus entrou naquele lugar, naquele contexto, e batizou a gente com o Espírito Santo lá dentro. E quando, naquela época, alguém era batizado com o Espírito Santo, num lugar que ninguém podia nem bater palmas, quanto mais falar em línguas, em geral a liderança expulsava. Mas graças a Deus não foi assim comigo. O meu pastor não me expulsou no primeiro momento. No primeiro momento ele falou: Franco, pega esses garotos aí que estão contigo e abre uma congregação, vai para outro lugar, fazer barulho lá, porque esses velhinhos aqui não vão aguentar o barulho de vocês. E assim nós fizemos. Eu sou um pastor por acidente. Eu nunca planejei, nunca pensei, nunca quis ser pastor. E assim foi. Fui lá pastorear aqueles discípulos que o meu pastor falou: vai lá e cuida deles, porque não dá. Mas o que me encantou no primeiro momento nunca foi a igreja no modelo que eu via e que eu conhecia, mas sempre foi a igreja de Atos dos Apóstolos. Sempre. Toda vez que eu li a Bíblia e que eu bati o olho naquela igreja, eu falei: é essa igreja. Eu não entendo de reforma, eu não entendo de Calvino, eu não entendo de Lutero, eu não entendo. Tem muita gente que diz: pô, você não curte não a reforma? Eu falei: amado, eu dou graças a Deus por cada homem que Deus levantou na sua época. Agora, eu não me aplico a nada disso, porque o meu olho está há 2000 anos, não está há 500 anos. Eu não sou reformado, eu quero ser restaurado. Eu quero que a glória de Deus restaure a minha vida plenamente. Foi por isso que eu andei com meu pai, andei com minha mulher, todos os caminhos que Deus foi me dando, eu fui andando, porque eu nunca pensei em renovação. Eu vi que a renovação não era suficiente, eu já estava renovado. Eu já tinha provado até o batismo com o Espírito Santo, num lugar difícil. Eu queria ser restaurado. Eu olhava para aquela igreja e dizia: é essa igreja que eu acredito, esse é o modelo. E quando vocês me ouviram pela primeira vez aqui, eu não falava outra coisa, amados. Sei lá, 30 anos se passaram, porque meu filho já está até participando do ProEdcast, tantos anos já se passaram, e eu sigo falando a mesma coisa. A mesma coisa. E quando me refiro à igreja como modelo, nenhuma outra igreja me fascina. Nenhuma, de tempo nenhum. Hoje eu vejo um monte de igreja moderna, luminosa, pisca-pisca ali. Nada disso me fascina. Nada disso.
numérica, mega igreja, super igreja. Nada disso me fascina. Aí você fala, Franco, por que não, Franco? Uma coisa tão linda e maravilhosa, aquela multidão no Maracanã gritando. Nada. Por quê? Porque quando eu olho para a igreja de Atos, eu não vejo em lugar nenhum. Aquela galera quando está inflamada, feliz, batendo palma, eu digo, galera, eu tenho que ver vida. É o que eu cobro para a minha vida, vida. É o que eu espero viver na minha casa com a minha esposa. Agora sem filhos, mas tem neto lá para caramba, chegando cada vez mais, né? É o que eu espero viver. Eu quero morrer crendo que Deus ainda vai restaurar a sua igreja. Eu quero dizer outra coisa para você antes de apresentar 25 características da igreja primitiva. Antes de... Tenha paciência comigo, tá? Eu quero ler contigo 2 Pedro 1:3. 1:3. Por quê? Porque eu vou começar a ler as 25 características e alguém vai dizer assim, mas era eles, né, Frank? Era aqueles, né? Era eles. Então eu quero deixar claro para você o que já está escrito sobre a igreja. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas o quê? Nos foram concedidas o quê, irmãos? Não ouvi. Vocês não tomaram café de tarde, não jantar. Não ouvi. Foram nos concedidos o quê? Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ó, tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade já nos foi concedido pelo poder de Deus. Como foi isso, Franco? Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Desse jeito. Não temos desculpas. Nós não temos desculpa dizendo, não, mas aí não. Tudo que nós precisávamos, nós já recebemos. Eu sei que quando a gente está passando um momento difícil da vida, difícil, a gente fica perguntando a Deus, Senhor, uma luzinha no fim do túnel? Sei, irmão, eu sei, eu sou como você. Eu não estou acima de você. Nós somos iguais, somos irmãos. Quando a coisa aperta demais, a gente quer ver uma coisa assim, o Deus entrando com o anjo voando, tocando a trombeta. A gente quer ver qualquer coisa, um sinal. Você já pediu sinal a Deus? Você já orou assim, me dá uma luzinha no fim do túnel? Já fez isso? A primeira vez que eu fiz isso na minha vida, a situação estava tão feia, porque assim, enquanto nós temos força no braço, a gente sai dando as nossas próprias soluções. E vai tentando. De noite a gente diz assim, Senhor, está em tuas mãos. De manhã a gente pega tudo de novo para resolver. De noite a gente entrega de novo. Senhor, está nas tuas mãos. No dia seguinte de manhã pega tudo de novo. Eu começo esse caminho. Entrega. Mas chega uma hora que Deus, por amor a nós, vai tirando todos os recursos, todos. Paulo chama isso de perplexo. Perplexo é sem recurso. Então eu lembro exatamente um dia que eu estava sem recurso e eu esperava em Deus, não porque confiava em Deus. Eu esperava em Deus porque eu não tinha nenhuma outra alternativa. Gastei todos os cartuchos. Você já ficou assim já? Já? Então você sabe o que eu estou falando, sabe? Sem nenhuma possibilidade, nada. Eu fiquei lá sentadinho no sofazinho verde que eu tinha. Nós casamos e levamos. Aquele sofá que a gente leva, mudando de casa e levando o sofá, né? Eu estou lá sentadinho com meu violão, meio desesperado com Deus, falando, fazendo essa oração. Senhor, me mostra aí uma luzinha no fim do túnel, porque o negócio está ruim. E chorava. De repente me veio uma canção assim no coração, assim, uma nova canção. Eu comecei a cantar em línguas primeiro. Quando o Bira me chamou aqui, eu me lembrei do Cláudio Claro. Cláudio Claro foi recolhido esse ano, não foi? Eu conheci Cláudio Claro muito jovenzinho. Eu fiz parte do presbitério onde Cláudio Claro caminhava lá.
como aqueles irmãos eram ricos ali em Honório, de música, de graça. Eu não sei quantos de vocês tiveram o privilégio de participar do encontro da igreja em Honório naqueles anos, da década de 80, 90. Mas o padrão das canções que eu conhecia era nível alto. Mas me veio uma canção no coração, de vez em quando eu pegava meu violão, tirava lá umas 5 notas e cantava. Mas me veio uma canção no coração e eu comecei a cantar. E depois eu prestei atenção na letra e vi que Deus estava me cantando para eu crer. E o refrão diz assim: ó Espírito Santo, Tu és maravilhoso, me ensinastes a esperar no Senhor. Ó Espírito Santo, Tu és maravilhoso, me revelaste o coração do Pai. Deus revelou-me Jesus Cristo como meu Senhor, o meu pão, quando eu tenho fome, a minha água, quando eu tenho sede, o meu escudo para me proteger, a minha cura, quando estou doente, o meu libertador, quando eu estou escravo, a minha salvação, quando eu estou perdido, o meu tudo, o meu louvor. E eu vi, é isso. E Deus falando, eu não vou te dar uma luz no fim do túnel, eu já te mandei tudo que você precisa. Tudo que você precisa eu já te dei em Cristo. Irmãos, eu levantei dali e o problema continuava, mas eu era outra pessoa. Tu crê nisso? A revelação, o conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória, nos faz esse poder fluir em nós. Sabe que você levantar de um lugar onde o problema permanece, mas você é outra pessoa e sabe que aquilo vai ser vencido? Foi assim que eu levantei. Levantei com um novo cântico, né? Cantar ao Senhor um novo cântico. Levantei com uma nova canção no coração, mas também levantei certo de que a vitória era minha. Falei, essa situação vai mudar. Por incrível que pareça, embora os diagnósticos são todos contrários, já tinha até ouvido assim, esse caso, Franco, que você vive é impossível, mas é impossível para o homem. Para o nosso Deus tudo é possível. Então, antes de você dizer que a igreja do primeiro século era uma igreja fenomenal, fora de série, porque tinha lá, sei lá o que você pensa que ela tinha, eu quero dizer que a igreja tinha o que você tem hoje. O mesmo poder que levantou Jesus dos mortos estava naquela igreja, está em você. A mesma presença que estava neles está em você. 2000 anos depois, é o mesmo. E a mesma coisa que Deus esperava daquela igreja, espera de nós. Olha o amém, como é que foi? Amém, amém, amém. O que Deus esperava daquela igreja, espera dessa igreja. Amém. Crê nisso? Então vamos falar dessas características. Primeiro eu vou ler com você rapidamente Atos 2, 42 a 47, que é a base do que eu vou te falar. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, obviamente. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eu podia seguir lendo aí a história daquela igreja, do primeiro momento. É a igreja que perseverava na doutrina. A doutrina, como eu falei, é a que nos guia na vontade de Deus. Então, a igreja vivia a vontade de Deus porque ela conhecia a doutrina. Os apóstolos
cumpriram fielmente aquilo que Jesus falou com eles, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então a doutrina de Jesus agora foi chamada de doutrina dos apóstolos. Mas é de Jesus, porque quem mandou foi Jesus. Vai lá e vive a doutrina dos apóstolos. Podia gastar aqui mais uma reunião só falando dessa doutrina, mas se você tiver paciência, depois vai ouvir o Sermão do Monte lá. Bem, na comunhão, o que a gente prova na comunhão, Franco? Primeiro que não há comunhão sem luz. Se andarmos na luz, 1 João 7, se andarmos na luz, temos comunhão uns, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o... Trevas não é legal para nada. Trevas quebra a comunhão, você vê a comunhão quebrada, e quando a gente anda em trevas, nós também quebramos amizades, porque amigo não tem segredo com outro amigo. Amigo abre. Amigo é assim, amizade se constrói desse jeito, com transparência e honestidade. Aquela igreja tinha comunhão, ela construía amizade verdadeira. Eles estavam no partir do pão, mas não faziam isso uma vez por mês. E não faziam isso de, sei lá, de 15 em 15, eles faziam todo dia. Então, todo dia, eles sabiam que não podiam estar brigados com ninguém. Porque eles partiam o pão todo dia. Eu lembro que lá no antigo contexto lá que eu vivia, os irmãos, quando era dia de ceia, não queriam brigar. Podia brigar todos os outros dias, mas no dia da ceia, não. Hoje, se a mulher falasse mais alto, hoje tem ceia, meu bem. Hoje está proibido quebrar o pau. Amanhã a gente briga. Então, mas eles não tinham essa opção, porque eles partiam o pão diariamente. Então, todo dia era dia de não brigar. Todo dia era dia de abrir o coração. Todo dia era dia de confessar pecado. Era todo dia, todo dia. E eles viviam assim, de maneira intensa. Eles partiam o pão, mas na verdade eles também eram partidos. Amém? Eles não apenas partiam o pão, eles partiam a vida. Eles eram partidos. Você lembra que Jesus falou que se você for colocar a tua oferta, lembrar que teu irmão tem algo contra você, vai lá, se reconcilia primeiro. Então, é assim, não tem oferta sem a primeira outra oferta, né? O nosso irmão vem antes do nosso culto. Então, eles viviam isso intensamente, né? Viviam no temor, porque onde há temor, há sabedoria. E disse que quando Ananias e Safira morreram, o temor aumentou. Havia temor. E nos sinais e prodígios, claro, sinal às vezes é para nós precisamos de sinais, a gente pede a Deus um sinal, mas também sinal é para os outros. Quando as pessoas precisam saber que nós estamos ali em nome de Jesus. Deus então dá os sinais dele e em algum momento opera seus prodígios. Na vida em comunidade, há cura, há crescimento e multiplicação intencional e também orgânica. Você diz amém ou não? Posso falar aqui das 25 características? Posso falar agora? Não, tudo que eu falei aqui não é ainda as 20. Pode falar? Vocês estão com muita paciência comigo não, mas vou lá eu. Deus é amor? Aquela igreja estava cheia do Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus? É correto eu dizer que aquela igreja era cheia do amor? É correto ou não? Sim ou não? Eu não sei quando você foi batizado com o Espírito Santo, mas eu, quando fui batizado com o Espírito Santo, fui cheio pela primeira vez, eu queria levar todo mundo para casa. Eu só conseguia amar as pessoas, eu não conseguia pensar em mais nada, eu só amava. Eu amava, eu queria levar, eu não queria que nenhuma reunião acabasse. Aquele cara chato, porque eu queria todo mundo comigo, é um negócio inexplicável. Deus é amor, e aquela igreja estava cheia do amor. Então a primeira característica é essa, era uma igreja plena do amor, e onde há amor, o ódio e a indiferença são vencidos, não apenas o ódio, porque tem muita gente que não odeia, mas também não ama. Tem gente que não odeia, mas é indiferente para o outro. Não tem nada contra você, mas também você não fede nem cheira. Não, é amor. É amor. Não apenas eu não te odeio, eu te amo.
eu quero o teu bem. É assim, é amor. Amor vence ódio, amor vence indiferença. Essa é a grande primeira característica daquela igreja. Jesus já havia dito lá em João 13, 34, 35, que se houvesse amor entre eles, ele já falou antes, se tiver desamor uns com os outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Olha, irmãos, quando alguém nos conhece e não tem um testemunho claro de que somos discípulos de Jesus, algo está errado com o nosso amor. Porque a nossa forma da gente ser conhecido lá fora não é a Bíblia, não é o terno, nem a gravata, é o amor. O que nos dá identidade para o mundo é o amor. Jesus que falou isso. Todos saberão se tiver amor entre vocês. A hora que vocês começarem a cuidar uns dos outros, o mundo vai saber. Todo mundo vai saber, são discípulos de Jesus. 2, eles eram generosos. E a generosidade, ela substitui o consumismo e a acumulação. Onde a gente generosa, roupa não fica mais do que 3 anos no armário. E até porque roupa que está mais de 3 anos no teu armário não vai ser usada. Nunca mais, tu nunca vai usar aquela roupa. Está lá só entulhando o teu armário. Só não tem espaço que não tem porque você não dá. Se você começar a dar, abre espaço, tu vai ver só, vai ser uma beleza. Eles eram generosos, irmãos. Não acumulavam e nem eram consumistas. 3, eles eram pessoas de fé. Ah, Franco, como é que tu sabe que é de fé? O bolso deles era livre. O tema do dinheiro não tem nada a ver com generosidade. O tema do dinheiro tem a ver com fé. Lembra da viúva? Que deu tudo que tinha? Não é porque era generosa, porque ela cria que Deus ia supri-la. Jesus elogiou a fé daquela viúva lá de Sarepta, lá quando recebeu o profeta. Era o último quinhão dela e ela repartiu com o marmanjo. Ela falou, esse quinhão está aqui, eu vou comer, meu filho vai comer, nós vamos morrer. Ele falou, não, faz para mim. Ela creu e fez para ele e não faltou nada para ela. Então era um povo de fé, era uma igreja de fé. Fé é igual bolso aberto. Onde tem fé, tem bolso liberado. A fé liberta o bolso. A fé liberta o bolso. Outra coisa, 4. Uma igreja assim, ela dá sem esperar retorno. Eles não dão porque vão recolher com juros e correção. Olha o texto. Eles davam sem esperar retorno. Inclusive, eles nem davam para quem estava necessitado. E nem tem gente que tem agora a moda nova, é administrar seus próprios recursos. Não, eu dou à medida que alguém tem necessidade. Eles não faziam isso não, o carne. Eles não faziam isso, carnal. Eles faziam, vou chamar de carnal, não é filósofo, não. Isso é uma coisa muito carnal. É assim, eles entregavam aos pés dos apóstolos. E ninguém ficava lá supervisionando, fiscalizando. Eles queriam o que estavam fazendo a Deus. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele fala assim, o que vocês me entregaram, Deus recebeu como oferta e aroma. Era um negócio muito louco. O cara entregava para um homem e ele cria que estava entregando para Deus. E o cara que estava recebendo dizia que Deus estava recebendo mesmo. É um tema muito, é um mistério, mas eles criam e andavam assim, em fé total, e dava sem pensar em retorno. Porque imagina alguém que tem 2, 3 propriedades, não, só preciso de uma para viver, pega as outras, vende, entrega lá. Foi assim que Ananias e Safira morreram, vocês devem lembrar. Quando Barnabé deu um campo dele lá, e só engraçado que o capítulo 4 de Atos registra que Barnabé era levita. O dia eu estava pensando, meu Deus, por que Lucas colocou que ele era levita? Tem tudo a ver. Levita, um levita mesmo, ele não tinha direito à propriedade em Israel. Lembra que o tema do levita qual era? A minha porção é o Senhor. Então ele não tinha herança. Então Barnabé, muito provavelmente sendo levita, cheio de Espírito Santo, pensou, por que eu estou cheio de terra? Por que eu estou com esse campo? Eu não preciso disso não. A minha porção é o Senhor. Pegou, vendeu, entregou para os apóstolos, aí ganhou um apelido, filho Nabé. Barnabé, filho da consolação. Ganhou aquele apelido bonito, aquele casal ficou, poxa, deu curtida, esse negócio é legal, vamos dar também.
E aí bolaram uma oferta lá que não deu muito certo, porque o mercado imobiliário aqueceu, o dinheiro foi lá em cima, foi muito mais do que eles imaginavam o terreno, e aí resolveram mentir, enganar, comumente os dois, numa cumplicidade para o mal, marido e mulher, entraram naquele conluio e foram mentir lá e foram fulminados, morreram. 5. Uma comunidade como essa, ela perdoa incondicionalmente e liberalmente, como Deus em Cristo nos perdoou. Com certeza havia conflito entre eles, mas Jesus ensinou o caminho para solucionar os conflitos. Você diz amém ou não? E tem mais, Ananias e Safira não morreram por causa de Pedro. Pedro não tinha nada a ver com ele. Pedro só falou, vocês estão mentindo para quem? Para o Espírito Santo. Não era ofensa com Pedro. Pedro até falou, alguém pediu alguma coisa para vocês? Essa terra não era tua? E se você tivesse ficado com ela e vendido, não era teu esse negócio? Por que tu vem aqui mentir para o Espírito Santo? Então não era nada pessoal com Pedro, não era um problema com Pedro, porque se fosse Pedro ia perdoar eles, ia resolver assim, desse jeito. Mas ali eles tocaram no sagrado. E aí quando toca no sagrado, é como a arca na mão de Uzá, é como lá os filhos de Arão, amém? É até como Moisés, que embora um homem de Deus, um profeta do Senhor, alguém pode achar até injusto, que o homem no final da vida teve uma crisezinha, tocou na rocha, Deus falou, não entra, acabou. Tocou o sagrado, barrado. Ali foi assim com Ananias e Safira. Outra coisa, 6, dessa igreja, é que uma igreja assim, ela se humilha e ela confessa. Você pode dizer amém ou não? Ela se humilha e ela confessa os pecados. Por quê? Porque o temor do Senhor está ali presente. E onde há temor do Senhor, não há temor de homem. Lucas 12. Jesus falou assim, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nós só temos 2 tipos na igreja. Um que teme o homem e se oculta. Outro que teme a Deus e fala. Jesus falou assim, olha, tudo que vocês falarem escondido vai ser conhecido. Inclusive esse seria o grande peso do nosso temor a Deus. Não tem nada oculto que não vai ser revelado. É uma questão de tempo. Se você nunca viu isso acontecer, espera que tu vai ver. Cada vez guarda por 1 ano, 2 anos, 10 anos, sei lá quanto tempo, um dia Deus faz, tufo, agora chega. Já dei tempo para você confessar, já dei tempo para você trazer a luz, você não trouxe, tu vai ver só. Pum, Deus publica. Não há como ocultar. Não há como ocultar as coisas. Ou a gente teme a Deus e já sai na frente, ou a gente teme o homem, esconde, um dia a gente passa vergonha. Ou a gente se humilha, ou a gente é envergonhado. Você escolhe. Ou você se humilha e confessa, ou você esconde e é envergonhado. Deus não quer que ninguém seja envergonhado. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Amém? 7. Quando nós vivemos uma comunidade assim, e aquela comunidade era assim, desse jeito, ela destrava as portas da indiferença, e outra coisa, ela abre acesso para aquele grupo estigmatizado, aquelas pessoas estranhas, aquelas pessoas que são diferentes, entendeu? Que tem um estigma com elas. Não era uma comunidade que selecionava pessoas, ela estava aberta. Nesse ano que passou agora, esse ano, carnaval que passou agora, a gente teve um retiro lá no sítio, e eu ministrei lá, o tema do nosso retiro foi cada um no seu quadrado, embora a intenção não era falar sobre isso. Os jovens vieram achando que eu ia falar de cada um no seu quadrado, mas na verdade eu queria falar de cada um fora do seu quadrado. Falei 4 dias, tu procura lá no YouTube, cada um no seu quadrado, aí coloca certo, falando, tu vai ter a oportunidade de ouvir e entender o que eu entendo, aí tu vai entender melhor o meu entendimento sobre abrir a porta, dar acesso a essas pessoas que são estigmatizadas. Eu falo no sábado, domingo, segunda e terça de manhã. Pega lá e você vai entender melhor. E assim como eu vejo a igreja, tá? Outra coisa, outra verdade, 8ª. Uma comunidade como aquela prova verdadeira compaixão pelos pobres. A justiça dessa igreja rompe como o sol. Eu sei que pobre é um tema difícil. Por que é difícil, Franco? Primeiro porque eu conheço do tema, não porque eu sou generoso. É porque eu mesmo nasci
num lugar muito pobre, fui criado numa favela. Eu costumo dizer para os irmãos, uma coisa é favela. Favela, o sentido da favela é aquilo que é desordenado, é urbano desordenado, é aquele crescimento sem ordem. Isso é favela. Mas uma coisa é você morar na favela, outra coisa é você ser um favelado. Favelado é quando aquela desordem toma conta de você. Por anos eu falei assim, saí da favela, mas a favela não saiu de dentro de mim. Por quê? Porque eu era favelado, eu não era só um cara da comunidade, eu era favelado. Eu gostava da bagunça. Então a bagunça estava na minha vida. Minha mãe não. Minha mãe era uma mulher pobre, lá dentro, mas pensa numa pessoa ordenada, limpa, com lisura, não devia nada a ninguém, era pobre, mas era próspera. Eu ganhava mais do que minha mãe conseguia, no final do mês, me passar dinheiro para eu viver. Minha mãe estava ali, mas ela não era dali, assim, no contexto do coração, nada no coração dela estava desordenado. No meu era tudo bagunçado. Então eu carregava essa coisa. Então você às vezes diz assim, Franco, quem é pobre hoje? É difícil. Eu reconheço que é difícil. Porque muitas vezes tu vai ajudar uma pessoa e descobre que o problema dela nem é dinheiro. O problema dela é que ela não sabe se relacionar com o dinheiro. Nesses anos que eu tenho trabalhado com a igreja, eu te confesso, eu encontrei poucos pobres. A maioria era muito enrolado, confuso e bagunceiro. Agora no sertão, tenho encontrado de verdade alguns pobres, lá no sertão. Mas aqui no Rio, eu lembro de um irmão que a gente foi assistir, o irmão que estava responsável, falou, Franco, eu queria que você conhecesse essa família, vamos lá. Eu falei, vamos embora. E fui. Cheguei lá, tomei um primeiro impacto que eu tomei. Eu entendo bem, porque o meu primeiro salário que eu ganhei com um dinheirinho mais, eu comprei para minha casa uma televisão colorida. Morava no barraco quase caindo, mas tinha uma TV colorida. Eu podia ter feito uma reforma em casa, eu podia ter feito... Não, eu queria uma TV colorida. Comprei. Minha mãe, e eu de TV colorida, controle remoto. Então eu entendia bem do assunto. Cheguei lá, essa família tinha uma antena paranoica assim em cima, já quase caindo. A casa quase que não segurava a antena, mas eles tinham Sky. Entrei, eles tinham 2 TVs, dentro de um quarto só. Uma era para as crianças, então a cama para as crianças ficava para lá, uma TV. A cama do casal era para cá, com outra TV. E eu nem entendi como é que eles conseguiam assistir televisão ali dentro, ali. Aí você diz assim, não, mas é pobre. Não, amado, pobre, era pobre aqui, ó. O cara tinha como ser arrumado, a gente senta, a gente conversa, a gente faz conta, então eu sei. Mas lidar com pobre também é isso. Lidar com o pobre, ajudar um pobre, não é só passar dinheiro para ele. Inclusive, muita gente que passa dinheiro quer se ver livre do pobre. O tema aqui, quando eu falo relacionar com o pobre, é dar acesso ao pobre à tua vida e você acessar a vida dele. Para ajudar no que for necessário. Mesmo, pode ser até com alimento, com dinheiro, qualquer coisa. Mas, sobretudo, ajudar ele a mudar o pensamento dele, a mudar a cultura dele. Estão me entendendo ou não? Amém? Nós empregamos um rapaz uma vez no sertão e demos casa para ele. Depois um dia ele nos buscou e falou assim, eu preciso entregar a casa. Por quê? Você quer entregar a casa? Alguém me falou, na verdade nem falou diretamente comigo. O irmão me passou, eu falei, a gente tem que entrar nesse assunto aí. Por quê? Porque ele descobriu, ele tinha um filho dodói, e alguém falou assim, com esse filho dodói tu tem direito a uma bolsa. Mas eu fui lá requerer a bolsa, segundo ele, e aí a renda dele era superior, não dava. Ou ele, antes de diminuir o salário dele, ou ele entregava a casa, alguma coisa tinha que fazer para se encaixar. Porque ele falou, eu tenho casa e tenho salário, maior do que a da maioria. Aí ele optou de abrir mão da casa para ter a bolsa. Isso não é pobre? É ou não é? É ou não? Estão entendendo o que estou falando? Então estou dizendo assim, uma comunidade com essa característica, ela quer se relacionar com essa mente, com essa gente, com esse tipo de pobre, para mudar o quadro. E quando tiver que meter a mão no bolso, ela vai meter a mão no bolso, vai assistir, vai dar, mas sobretudo ela vai corrigir a mente. Quantos me entendem? Diz amém ou não? A 9ª característica, essa igreja aceita descer a escala, vou falar assim, descer
a escada da escala social. Nós ainda não somos limpos disso, amado. Entre nós ainda há gente que a gente apresenta assim, esse aqui é o doutor fulano. Porque dá status, título dá status, roupa dá status. Tem pastor querendo ser chamado de reverendo. Para dizer assim, você está aqui, eu estou aí. Inclusive eu nem gosto desse lugar altão, já reclamei alguma vez. Eu prefiro estar embaixo, para você ver que eu não sou maior do que você. Entendeu? O que acontece, amados? Presta atenção que eu vou falar contigo. Pay attention, please. A igreja de Jesus, que vive o evangelho do reino, ela está disposta a descer a escada da escala social. Ou seja, entre nós não tem ninguém maior, menor, tudo é igual. Não tem cor, não tem diferença, não tem nada. E quando eu estou falando, é a pura verdade. Mas a igreja tem que estar disposta a descer. Tem um monte de gente que acha que é o que faz. Se você é o que você faz, se você é o teu diploma da tua faculdade, o dia que você se aposentar, tu não é mais nada. Quem é você aposentado? Nada, vai querer dar um tiro na cabeça. Perdeu a identidade, porque você sustentou a vida inteira que você é o teu diploma, que você é o teu título. Você nem se apresenta como você sou professor, sou doutor, sou... Para com isso. A igreja não é lugar para isso. A igreja nem é lugar de desfile de moda, amado. Igreja é uma família normal, de gente normal, que se ama e que está disposta a descer qualquer escala, cortar isso que o mundo padronizou. Padronizou com salário, padronizou com título, padronizou de várias formas. As pessoas colocam distância. Não era nada social, era temor. Não era uma barreira, não tinha um dia especial, uma senha, nada. Era muito normal o relacionamento no meio. Jesus, irmãos, é tão igual a todo mundo, que na noite que ele foi traído, Judas falou, aquele que eu beijar é ele. Imagina se Jesus fosse aquele cara dourado, amarelo, aquele negócio na cabeça, piscando de noite. Olha, aquele mais diferentão lá, vai lá e pega aquele. Não, o que eu beijar é ele. Por que eu tenho que beijar ele? É porque estava escuro? Não, porque ele, além de estar escuro, é tudo igual. Jesus é igual a todo mundo. Jesus estava no meio da galera. Várias vezes tentaram matar Jesus. Jesus saía no meio da multidão, acabou. Ninguém achava ele. Os anjos. Não, ele era igual a todo mundo, amado. Não tinha classe para Jesus, não tinha nada. Essa coisa a igreja também, daquele primeiro século, vivia. Sem título. Foi aqui que um amigo meu, eu não vou contar essa história não. Vocês estão rindo porque tem gente curiosa, né, cara? É no meio da simplicidade que as coisas engraçadas às vezes acontecem, né? Aqui tem um irmão que tem uma história engraçada, mas não vou falar agora não. 10. Outra coisa que a igreja, essa igreja, tu consegue ver nela. Uma igreja assim dispõe suas estruturas eclesiásticas, vou chamar assim, para que vocês entendam, para ser sempre que possível mexida, substituída, aniquilada quando necessário. Como assim, Franco? Atos 6, tu vai ver lá. Os apóstolos serviam à mesa das viúvas. Um dia, e disse que aconteceu isso, logo em Atos 6, começa a dizer, por se multiplicar o número dos discípulos, né? Por se multiplicar o número dos discípulos, houve murmuração das viúvas. O que fizeram eles? Eles mantiveram a estrutura, porque aquela estrutura sagrada não pode ser mexida, não, amado. A estrutura está ali para servir o corpo. A hora que uma coisa não servir mais o corpo, estiver atrapalhando, é hora de quebrar, aniquilar, arrancar, acabou. Por que tu vai preservar uma coisa que está atrapalhando a igreja, pô? Mete o sarrafo, mete a marreta. Não tenha medo, pô. Acaba, senta com os irmãos e eles vão dizer, é verdade. Olha, gente, o negócio é o seguinte, não é justo que a gente deixe aqui as orações e a palavra e se ocupe aí das mesas. Separa no meio de vocês as 7 homens cheios de Espírito Santo e sabedoria, para que façam. A estrutura tem que mexer quando necessário. Amém? Não tem nada imexível.
Não tem nada sagrado na estrutura. Sagrado é a igreja. Quando você toca nela, tu sente. Amém? Ih, rapaz, o negócio está difícil demais. A gente se apega a cada coisa, irmão. A gente quer botar vinho novo em odre velho. A gente se apega. A gente quer botar remendo novo e vestido velho. A gente gosta desse troço. 11. É uma igreja que serve e não domina. Quando nós vivemos essa comunidade, nós servimos ao invés de dominar. Nós não buscamos autoridade, buscamos responsabilidade. A autoridade vem junto com a responsabilidade. E muita gente nem quer responsabilidade, quer poder. Poder para mandar. 12. Convidamos ao invés de coagir. Não coagimos pessoas, nós convidamos pessoas. Uma comunidade cheia do Espírito Santo, eu vou dizer algo para você, você já viu isso, eu te garanto que a maioria aqui já viu. Às vezes tu nem convida. Você lidar com gente cheia do Espírito Santo, você tem prazer de estar perto. As pessoas querem ser convidadas, não tem uma vaguinha para mim não, eu quero estar lá. Elas se atiram para estar convidada, porque ela quer estar perto onde a fonte está jorrando. Você não está coagindo. Quando começa a coagir, eu começo a ficar preocupado. O negócio deve estar muito ruim, porque você está obrigando o irmão a ir para a reunião, pô. O negócio deve estar seco demais, pô. Não tem coação, tem convite de amor. Amém? Vem, amado. Vem estar conosco. É uma alegria estar junto. Eu me lembro aqui dos primórdios dessa igreja. Eu me lembro do retiro que a gente fez aqui em algum canto aí, que eu não me lembro exatamente geograficamente onde é. Mas eu me lembro que terminava a reunião com a palavra e queria almoço, tinha palavra. Depois do almoço, aquele montão de gente na varanda perguntando tudo. E não acabava. Depois de 6 horas tinha outra reunião com palavra. De noite tinha palavra. Os irmãos comiam, eram famintos. Ninguém coagia, eles tinham fome, eles queriam estar juntos, eles queriam ouvir, muito fluir de Deus. Amém? Uma igreja assim está cheia da paz. A paz vence qualquer vingança. As crianças, 14, viram modelo de hierarquia e de relacionamento social. Jesus colocou a criança no meio, a gente vê isso na igreja. A gente vê essa simplicidade da criança. Criança não tem barreira social. Você já viu criança ter barreira social? Criança se mistura. Criança se mistura. Eu sei. E meus amigos, eu tenho um amigo hoje que é juiz federal, foi meu padrinho de casamento. Como é que tu arrumou um amigo juiz federal? Porque é criança. A gente foi amigo quando era criança. Não tinha barreira. Fomos amigos de criança. A maior parte dos meus amigos morreram antes dos 30. Isso já foi outra ala de amigo. Mas também tinha amigo que estudou, que se formou, tinha pai que bancava, tinha pais oficiais do exército, do sargento, então, muito pertinho ali, Curral das Éguas, Vila Militar, tudo muito junto, Magalhães de Baixo. Uma igreja assim compartilha poder. 15, 16, serve intencionalmente. 17, pacifica. Eu queria gastar mais tempo falando de pacificação aqui, pacificador, mas o pacificador é alguém que está cheio da paz de Deus, amém? Romanos 5:1. E ele goza também de paz com os homens, Romanos 12:18. E nós não pacificamos em guerra. Você diz amém ou não? Amém ou não? E outra coisa, um pacificador não é diplomata e também não é conciliador de conflitos humanos. A gente não está aqui para conciliar conflitos humanos. Pacificador é outra coisa totalmente diferente. Pacificador é quando você traz o reino de Deus, a vontade de Deus, e aí a justiça diz que o efeito da justiça será paz. Então, quando algo é alcançado pela justiça de Deus, não do homem não produz nada, mas o efeito disso aí é paz. E Jesus disse que nos daria paz. Quantos dizem amém? 18, estou correndo aqui agora. O repartir substitui a ambição pessoal cega. Uma comunidade assim, ela reparte.
Ela não está correndo atrás do ouro, ela está repartindo. A igualdade ofusca a concorrência. Uma comunidade assim não tem competição, concorrência, tem igualdade. A obediência a Jesus apaga todo encanto pelo mundo. 21. Essas burocracias rígidas que a gente tem no meio da igreja dão lugar a uma estrutura de serviço, de servos. Servos. Olha a estrutura da igreja de Atos. Inicialmente era estrutura de serviço. Não era uma coisa hierárquica, era serviço. A questão lá, a primeira estrutura que a gente vê basicamente é essa, né? Ela servindo a mesa das viúvas, que os caras não têm hierarquia. Não tinha apóstolo que tem que falar com o profeta, que aí tem que falar com o mestre, que tem que falar com o presbítero. Não, mas de serviço. Pô. Quem estava servindo a mesa inicialmente eram os próprios apóstolos. Eles é que estavam lá no meio da galera. Uma comunidade assim, os homens são chamados pelos nomes, não pelos títulos. 23. Nossos encontros, eu coloquei aqui, mas já falei, não são um desfile de moda. É uma comunidade simples, onde as mulheres se ataviam com modéstia, se vestem com decência. Uma comunidade assim se reúne numa vida comum de adoração e serviço. Hoje a gente cantou aqui umas canções muito lindas. Eu gosto desse ajuntamento, tá, irmãos? Eu amo esse ajuntamento da igreja. Eu gosto de reuniões quando a igreja canta e tal, mas isso, eu sei que adoração é mais do que uma reunião. Adoração é um estilo de vida. A gente pode chegar aqui e cantar e nem saber o que está cantando, mas nem prestar atenção no que está cantando. Nem prestar atenção na letra do que estamos dizendo. A gente canta porque todo mundo canta, eu conheço a música, repito, e vou embora. Mas posso também chegar aqui e dizer para o Senhor, Senhor, eu quero cantar para tu ouvir a minha voz, ouvir minha canção. Amém? Nessa reunião de adoração, ou no nosso ajuntamento 25, onde a gente celebra, a gente aqui pode descobrir também, nesses encontros. Descobrir e discernir. Não é só descobrir, tem um discernimento claro da direção do Espírito Santo para a nossa própria vida, para os nossos ministérios, para o tempo em que estamos vivendo, para as questões da vida, como bem para a igreja. Você diz amém ou não amém? Terminei as 25 aqui. Glória a Deus. A igreja não possui fronteiras. Você diz amém ou não? Não possui fronteiras. Eu escreveria mais do que 25. Eu iria embora. Entendeu? A nossa marca é misericórdia e compaixão. Você diz amém ou não? Então, eu quero terminar aqui, porque nós somos a expressão do reino de Deus nessa terra. Você diz amém? Diz amém ou não? Se nós vivermos, irmãos, as pessoas vão ver. Se a gente não ficar só de teoria, as pessoas... Teoria, além de construir na areia, não deixa ninguém ver nada. A prática é que faz a gente edificar na rocha e permite as pessoas verem, pô. Verem o que a gente está falando. Pergunta ao Senhor se o que eu estou dizendo é besteira ou não. Olha para a Bíblia, leia, fala com o Espírito Santo. O Franco não está exagerando, não, tanta igreja linda. Irmão, olha, lê as cartas que Jesus mandou para a igreja na Ásia. Uma delas ele falou: você tem nome de que vive, mas está morto. Falou com Pérgamo, falou com Laodiceia: vocês dizem que são ricos, abastados, que vocês não têm falta de nada. O diagnóstico de Jesus foi: vocês são pobres, cegos, nus, miseráveis, estão por fora. Ouça Jesus dizer o que ele pensa sobre a igreja local. Deixa ele dar o diagnóstico dele. Por que eu estou falando como um velho desabafando aqui? Eu estou falando porque eu amo vocês, irmãos. E eu espero de vocês sempre o que eu creio que Deus está esperando. Um testemunho que impacte essa cidade. Amém?
E eu sei que o impacto não é esse prédio, não são as músicas, nada disso impacta. O que impacta é a vida lá fora, de segunda a segunda. É isso que vai trazer impacto para Cabo Frio e adjacências. É por isso que eu falo com vocês, pô. Porque essa igreja aqui mexeu e mexe com o mundo até hoje. Era uma comunidade, mas não era uma comunidade legalista. Não se tornou uma comunidade por uma lei humana. Um homem cheio de Espírito Santo, ele não precisa de uma lei dizendo levanta e dá lugar para o outro, para o velhinho. Não, um homem cheio de Espírito Santo, ele ama as pessoas, ele levanta sem lei, pô. Ninguém toma dele as coisas, ele dá. É diferente, pô. Não dá para a gente dizer que é cheio de Espírito Santo quando a gente não manifesta isso de alguma forma, amados. Eu amo vocês e estou falando com meu coração escancarado, mas eu quero deixar um mistério aqui para terminar. É um mistério mesmo. Porque eu falei com vocês no começo dessa ministração que o reino de Deus se expressa na vida da igreja. Não falei isso? Falei ou não falei? Mas eu quero dizer algo mais para você. Efésios 3, 8 a 10. Aqui termino. A mim, disse Paulo, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios. Gentio, tudo aquilo que não é judeu. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar a todos qual é a dispensação do mistério. Paulo está falando de um mistério. Um mistério que durante tempos passados estava oculto em Deus. O Deus que criou todas as coisas. Estava oculto, mas agora foi revelado. Ele ocultou para que agora, diga agora, forte, agora, diga pela igreja, diga pela igreja. Irmão, não é por nenhum partido político, é pela igreja. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades das regiões celestiais. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que não somente o mundo vai ver algo especial de Deus nessa terra, mas tem um mundo espiritual que também está aguardando essa manifestação e diz que Deus escolheu fazer isso por meio da igreja. Deus quer mostrar a sua multiforme sabedoria aos principados e potestades dessa região celestial por meio da igreja. O que isso significa, Franco? Que nós temos espectadores tanto aqui quanto lá. E não me pergunte quem são os principados e potestades, não me pergunta que eu não sei, é um mistério. Mas eu sei que tem um monte de ser angelical olhando para nós, esperando e contemplando. Disse autor dos Hebreus que nós temos uma grande nuvem de testemunhas, né, citando lá os heróis da fé, mas sei lá, além dos heróis da fé, nós temos lá principados e potestades que só conhecerão a multiforme sabedoria de Deus se uma igreja viva manifestar a esses principados e potestades. O contexto é até interessante, sabe qual é o contexto que Paulo está falando? Que Jesus derrubou a parede que separava. Ele está falando que Jesus fez todos nós um povo só. Esse é o contexto. Somos um povo, diga, somos um povo. Olha a oração de Jesus, somos um. Ele falou que essa unidade, no meio de gente tão diferente, vai ser a maneira que Deus usou para mostrar aos principados e potestades a sua multiforme sabedoria. Esses principados e potestades conhecem o homem desde que ele botou o pé nessa terra. E com certeza eles não conseguem, nunca viram a multiforme sabedoria de Deus. Em tempo algum eles viram, porque era um mistério oculto. Deus guardou com eles. Eles falaram, ninguém vai ver agora não. Vocês não vão ver nada. Eu acho que eles ficaram assim, o que o Pai, o que o Criador quer com essa raça? Isso aí só dá dor de cabeça. Olha só, tem gente ruim. Eles deviam estar assistindo assim, até que nasceu a igreja. Pô. Quando a igreja surgiu, aí Deus, agora eu vou mostrar para vocês a minha multiforme sabedoria. Esses principados e potestades devem ficar, caiu o queixo assim, ó. Como pode? Essa gente se odiava.
Essa gente se matava. Essa gente fazia fofoca uma da outra. Essa gente estava dando facada uma na outra. Essa gente queria destruir uma outra. Como é que agora estão se amando e dando a vida uns pelos outros? Como é que agora estão repartindo uns com os outros? Como que isso é possível? É a multiforme sabedoria de Deus. E não apenas Deus revelou e quer mostrar ao mundo aqui, carnal, teu vizinho, teu chefe. Deus quer mostrar isso aos principados e potestades. Agora, uma outra coisa, irmão, em nome de Jesus, me escuta. Isso não é possível por meio de um homem só. Isso não é possível com um. É a igreja, é o corpo. Sou eu e você, somos nós. Porque o homem sozinho não tem como mostrar amor para ninguém. Por isso que Deus criou Adão e depois falou, não é bom que o homem fique só. Chama Eva aí. Chama Eva, porque amor flui para fora. Amor tem que encontrar outro. Não ter amor se não tiver outro. Se não tiver outro é egoísmo, não é amor. Amor tem que ter alguém. Imagina uma comunidade que se ama de verdade, não de boca, de verdade. Cuidado uns com os outros, buscando socorrer uns outros, de verdade, de verdade. Qual é o impacto que isso traz para o mundo visível e até para o mundo invisível, amado? Principados e potestades vão cair o queixo, vão dizer, opa, nasceu outra igreja igual aquela. Porque eles já viram. Pelo menos uma vez eles viram uma igreja que amava. Pelo menos uma vez eles viram. E é essa igreja que eu estou apaixonado desde então. E essa igreja que eu quero ver ser restaurada entre nós. Amém? Essa igreja. Insisto, sou um velho chato. Já fui mais jovem, tive cabelo, fui mais gordinho. Enquanto Deus me der vida, eu espero manter fiel nesse foco. E eu falo com Deus sobre isso. Eu digo que o Senhor restaura a nossa sorte. Não dá para a gente ser movimento. Não dá para a gente ser movimento, ajuntamento, sei lá o nome que você quer. Nós somos uma família que se ama e precisa manifestar isso, e não fazemos isso sem o teu espírito, sem o teu socorro, sem a tua ajuda, sem a tua misericórdia. Nós vamos nos dividir, vamos brigar, vamos repartir, vamos fazer qualquer coisa sem o Senhor, mas contigo saltamos muralhas, contigo a gente dá na cara do diabo, contigo a gente manifesta a tua glória, não apenas nessa terra, mas até aos principados e potestades das regiões celestiais. Contigo, amém? Com Deus, essa família pode fazer toda diferença. Amém? E quando falo essa família, eu não me refiro só a vocês, não. Olha para a igreja. Pede a Deus para revelar a igreja para você. Quem é a igreja? Onde está a tua igreja? Ele vai te mostrar. A igreja do Senhor está em vários lugares que você nem imagina. Nem imagina, porque a gente é tão dividido que a gente separa para lá, separa, zelote, fariseu, saduceu. A gente é dividido. Mas vai chegar uma hora que nós vamos ver a igreja tal qual ela é. Amém? Obrigado, irmãos, que vocês me suportaram até agora. Eu sei que foi meio no tranco, né? Um amém assim, meio xoxo. Mas eu gostaria que essa conversa fosse a mesa da minha casa. Não deu para ser, tem que ser aqui desse jeito. Então, vamos orar? Quem quer orar comigo? Então, solta um pouquinho teu diafragma, fica em pé um pouquinho, vamos orar ao Senhor. Os irmãos sempre têm uma canção no coração, né? Às vezes a canção é uma oração. Hoje a gente cantou uma canção mais cedo, que era uma oração, não sei se vocês lembram. Faz de nós uma casa de oração para a cura desta nação. Em nossos corações um clamor. Faz de nós
Pode pegar o tom de vocês aí, se eu estiver no tom errado. Essa é a oração que eu queria propor a vocês. Diante de ti. Quem quer fazer essa oração? Diga: cura, cura, restaura nossa sorte, levanta as ruínas daquilo que um dia foi tua glória. Muda a nossa história, perdoa os pecados e sara as feridas, aviva-nos, Senhor. Faz de nós, pede a Deus, Faz de nós uma casa de oração para a cura, para a cura desta nação. Derrama em nossos corações um clamor. faz de nós, Faz de nós atalaia, atalaia sobre os muros, que não cesse de clamar diante de ti. clama ao Senhor, diz: cura, Cura, restaura nossa sorte, levanta as ruínas, que um dia foi tua glória. Muda a nossa história, perdoa os pecados e sara as feridas, aviva-nos, Senhor. só você, diz: cura, Restaura nossa sorte, levanta as ruínas daquilo que um dia foi tua glória. Muda a nossa história, perdoa os pecados e sara as feridas, aviva-nos, Senhor. Pai, a tua bondade nos guia ao arrependimento, Senhor. Tua promessa é que se nós nos humilharmos,
se nós confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos dos nossos maus caminhos, tu vai ouvir essa oração do céu. Vai curar não apenas nós, Senhor, mas vai curar essa terra, Senhor. Restaura o sabor do sal, Senhor. Ninguém mais além de Ti pode fazer isso, Pai. Senhor, tira toda imagem equivocada da Tua igreja, dos nossos olhos. Tira, Senhor, arranca. Destrói, Pai, destrói. Destrói essa coisa falsa, o luxo, destrói, destrói. O engano, Pai, destrói, destrói. Mostra-nos a Tua família do jeito que ela é. E como ela pode crescer sem impedimento, Senhor. Ajuda-nos a ver. Restaura a nossa sorte, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Amém.